Muito bem, ouvintes, eu cumprimento a todos os meus amados ouvintes com a boa noite e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir você que está aí sintonizado, ouvindo, mais uma mensagem da Palavra de Deus, pediria a sua gentileza. Se inscreva neste canal. Olha aí, você vai ver abaixo aí desse vídeo aí, ó, abaixo da minha foto aí, você vai ver escrito inscreva-se. Eu pediria a você, com toda gentileza, inscreva-se no meu canal, deixa seu like, dá o seu gostei aí e se prepara para ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Eu gostaria neste momento de convidar você, meu amado ouvinte, meu querido, a neste momento estar abrindo a tua Bíblia no livro de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo de número 12. E vou estar lendo aqui o versículo de número 14 para a nossa meditação. Pode ficar à vontade, mas com o coração e a mente voltada para a palavra de Deus, tá? Não deixa que nada, que problema nenhum venha te impedir você de receber a bênção que está preparada através da mensagem da Santa Palavra de Deus. Está escrito aqui, ó, Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. O texto diz: exortação à santidade, vários preceitos. Diz aqui: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um versículo maravilhoso, né? Nós vamos estar fazendo uma breve oração neste momento para nós estar ministrando a santa palavra de Deus. Oremos a Deus, nosso Pai. Amado Deus, eterno e glorioso Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória, nesta hora, neste momento de oração, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, neste momento de oração, eu peço ao Senhor Jesus que através da Tua palavra, o Senhor possa falar ao meu coração, o Senhor possa falar também ao coração do meu amado ouvinte que está sintonizado neste canal, ou assistindo, ouvindo, meu Deus, esta mensagem. Pai, que a Tua palavra possa ir e produzir resultado pelo qual está sendo enviada. Pai, nesta hora, neste momento, eu oro, eu clamo, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, abençoe este meu amado ouvinte, meu Deus, que está triste, que está angustiado, que está cabisbaixo, meu Deus, que está desesperançoso, Senhor, já não sabe mais o que fazer, mas, meu Deus, que o Senhor possa falar com ele, meu Deus, através desta mensagem nesta hora. Conforta este coração entristecido, conforta este coração angustiado. Meu Deus, levanta este ouvinte que está caído, fortalece este que está desanimado. Ó Pai, a Tua palavra nos afirma dizendo: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com Teus braços. Neste momento de oração, eu intercedo em favor de todos os ouvintes. Meu Deus, talvez este ouvinte que está aí sintonizado neste canal, está com um parente ou um familiar, ou até mesmo um filho, uma filha internado. Oh, meu Deus, e ele já está desesperado, já não sabe o que fazer, já não sabe mais a quem recorrer, mas neste momento está recorrendo ao Senhor Jesus Cristo.
Pai, entra com providência, dai a bênção a esse meu amado ouvinte, porque a tua palavra diz: pedi, dar-se-vos-á, buscar e me achareis quando me buscar de todo o coração. Senhor, da tua palavra também, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Pai, eu peço a ti, use-me nesta hora, ó meu Deus, na tua palavra. Meu Deus, que não venha ser eu que venha falar, mas o teu Espírito Santo que possa falar ao coração desse amado ouvinte. É o que eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, ouvintes, nós acabamos de fazer esta breve oração para nós estarmos iniciando a mensagem da palavra de Deus, né? Nós vemos aqui, irmãos, que fala sobre santificação. Talvez você que está aí, né, ouvindo esta palavra, possa estar se perguntando: mas por que este irmão só faz vídeo falando sobre santificação? Eu quero dizer para você, ouvintes, que Deus me chamou para estar ministrando a santificação. É igual nós lemos aqui na palavra de Deus, que diz aqui, né, ouvintes? Segue a paz com todos. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós sabemos que sem santificação ninguém verá a Deus. Por que eu digo isso, meus ouvintes? Porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que carne e sangue não herdará o reino de Deus. Por isso nós temos que servir a Deus no corpo, na alma e no espírito. Então, ser santo é ser separado por Deus e para Deus. Você entendeu, ouvintes? Ser santo é ser separado por Deus e para Deus. Por Deus, por quê? No livro de Salmos, capítulo de número 4, no versículo de número 3, o Senhor Deus deixou registrado: o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então, separados por Deus, eu fui separado por Deus e para Deus. Você que obedece à sã doutrina da palavra de Deus, você foi separado por Deus e para Deus. Então quer dizer, Deus nos separou para nós sermos eleitos dele. A palavra de Deus também, meus amados ouvintes, ela nos afirma dizendo, né, que Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 11, disse: purificai-vos os que levais os utensílios da casa do Senhor. Então, aqueles que foram chamados para ser pregador, para ser apóstolo, para ser diácono, para ser presbítero, tem que ser separado. Talvez eu pergunte para você nesta hora, neste momento, por que é tão difícil os grandes pregadores, os pregadores de renome, os pregadores de fama, eles pregarem sobre santificação? Será que é porque eles não vivem uma vida santa diante de Deus, nosso Pai? Nós sabemos que para nós pregarmos sobre santificação, nós temos que viver a santificação. Se nós pregarmos que para servir a Deus tem que haver renúncia, né, nós temos que viver a renúncia. Por exemplo, eu sou um ministro do Evangelho segundo as misericórdias de Deus, mas eu tenho que dar testemunho daqueles que estão de fora.
A palavra de Deus disse que um pregador que ele quer ter o público, o auditório ao seu lado, né? Ele vai ter que pregar uma mensagem light, uma mensagem talvez de prosperidade, uma mensagem talvez assim, venha como está e permaneça como está. Então, um pregador que prega uma mensagem light, que agrada o auditório, que agrada o povo, ele vai ser querido do povo, porque ele está pregando uma mensagem que massageia o coração, que massageia o ego do ouvinte. Mas Deus, ele nos chamou para pregar um evangelho de renúncia. Por que não vai adiantar eu pregar um evangelho de relaxado, um evangelho que o homem pode viver de qualquer maneira, né? Não vai adiantar. Por quê? Porque se eu for pregar um evangelho de facilidade, eu vou obter, né? Eu vou obter a carisma do público, mas eu não vou agradar a Deus. Então você entendeu, meu amado ouvinte? Por que eu não posso pregar para você um evangelho de facilidade? Por quê? Porque se não houver renúncia, o meu ouvinte não vai ter privilégio de morar nas mansões celestiais com Jesus Cristo. Nós sabemos que uma vida de santificação envolve várias qualidades, várias coisas. Você quer ter uma vida de santificação? Eu vou dar um exemplo para você aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1. 1 Timóteo aqui no capítulo 1, nós vamos ler o que está escrito, no versículo de número 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Veja bem, para você ser separado por Deus e para Deus, você tem que viver uma fé verdadeira. A fé que você vai viver não pode ser uma fé fingida, igual nós lemos aqui, ó. Tem que ter uma boa consciência, a sua consciência tem que ser pura. Do que, no versículo 6, do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Quantos que se dizem servir a Deus, mas dentro da igreja estão vivendo em contenda, estão vivendo em dissensões, estão vivendo em heresias, né? Muitos querendo ser doutores, muitos arrogantes, muitos orgulhosos, muitos soberbos, porque subiu um degrauzinho, ele já acha que ele é melhor do que fulano, ele já acha que ele é melhor do que Beltrano, ele já passa perto do irmão, ele já não dá a paz do Senhor para o irmão, né? Louvado seja Deus, irmão. Olha só, irmão, então para servir a Deus tem que ser diferente. Igual eu estava dizendo ali no outro vídeo passado, que quando a sunamita ela via que Elias passava e ela comentava com o marido dela: vejo que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, né? Por quê? Porque Elias dava bom testemunho daqueles que estavam de fora. Era um homem de Deus, com certeza. A Bíblia fala, meus amados ouvintes, que é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo, não é verdade? Né? Não adianta nada eu viver aí 20 anos, 30 anos servindo a Deus, né? E por causa dos maus testemunhos, por causa dos escândalos, né? Eu vou perder a minha salvação por coisas simples, não é verdade? Então, uma vida de santificação envolve consciência. Nós vemos aqui também em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, que diz aqui, ó: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz
com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Nós temos que fugir do desejo da mocidade. Nós temos que fugir dos prazeres carnais. Nós temos que viver uma comunhão íntima e santa para com Deus, o nosso Pai. Também uma vida de oração. Também envolve aqui uma vida de oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outrem. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Olha, vida de oração. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós dedicarmos parte da nossa vida para servir a Deus em espírito, em verdade, nós vamos ser cheios da graça, do conhecimento e da sabedoria que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Nós vemos aqui também vida cheia do Espírito Santo. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3 e 5. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Procoro, Nicanor e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, irmãos, tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo. Hoje, irmão, nós vemos muitas portas se abrindo, né? Mas pessoas que não estão qualificados, que não foram chamados por Deus. Então, ele sai, ele não concorda com a sã doutrina da palavra de Deus, então ele sai e abre um ministério para ele e vai pregar um evangelho de facilidade, vai pregar um evangelho de porta larga, ensinando as ovelhas de Deus a viver de qualquer maneira, a viver relaxadamente. São obreiros que não têm sabedoria, que não têm uma vida de oração, que não têm uma vida separada por Deus e para Deus, estão vivendo um evangelho de facilidade. É por isso que tem muitos se escandalizando na obra do Senhor. Quantas das vezes nós vamos pregar a palavra de Deus para a pessoa e a pessoa então começa a falar: para ser crente igual fulano, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. Por que, irmãos? Porque, ouvintes, é lícito que vem o escândalo. É lícito que vem o escândalo. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Nós vemos, irmãos, que de 1000 pessoas, se 900, ou seja, de 1000 pessoas, se 100 pessoas estiver preparada para o arrebatamento da igreja, eu duvido. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus, ela diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sabe quem são os escolhidos? São aqueles que perseverarem numa vida santa, numa vida de oração, numa vida cheia do Espírito Santo, numa vida dedicada à leitura da palavra de Deus, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 também nos afirma dizendo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 13: persiste em ler, exortar
e ensinar até que eu vá. O apóstolo Paulo orientou aos discípulos, aos obreiros, aos diáconos, aos cooperadores, aos apóstolos, né, para que persistir em ler a palavra de Deus. O povo tem errado porque tem faltado conhecimento. O povo tem sido destruído porque tem faltado conhecimento. Ele se preocupa mais com o evangelho de prosperidade. Ele tem se preocupado mais em buscar a prosperidade de uma casa própria, a prosperidade de um carro novo na garagem, mas não tem se preocupado em buscar ao Senhor de corpo, alma e espírito, né? A palavra de Deus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha, se não tem sido acrescentado na sua vida, é porque verdadeiramente você não tem se dedicado ao reino de Deus do jeito que é para ser dedicado. Se não está sendo acrescentado, como diz a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se não estiver sendo acrescentado, é porque você não tem vivido um evangelho de renúncia. Não podemos também nos embaraçar com os negócios dessa vida. E é o que mais nós temos observado hoje, neste mundo em que nós estamos vivendo. Quantos que se dizem ser apóstolos, quantos que se dizem ser pastores, estão escandalizando, estão se embaraçando com os negócios dessa vida. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ver o que está escrito lá, meus irmãos, né? Nesse estudo maravilhoso que nós estamos aqui, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se nós quisermos agradar aquele que nos alistou, que nos chamou para esta guerra, que a palavra de Deus nos afirma que a nossa guerra, ela é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Então, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Você foi chamado por Deus e para Deus, você não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, né? 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, no livro de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 também diz aqui, ó: propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e a boa doutrina que tem seguido. Olha só, irmãos, que versículo maravilhoso! Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. Olha, propondo, o apóstolo Paulo propondo essas coisas aos irmãos, ele disse: será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras, esta palavra aqui, ó, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Tem seguido a sã doutrina? Tu serás bom ministro de Cristo se você estiver obedecendo a santa palavra de Deus. Hebreus também, capítulo 12, e o versículo de número, Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, diz aqui, ó: portanto, nós também,
pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Olha, o Senhor repreende e castiga a todos quanto ama. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que o recebe por filho. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que sem santificação não dá, sem renúncia não dá. Nós temos que ser separados, nós temos que viver uma vida de santificação. Nós sabemos que quando Deus chamou o povo de Israel para entrar na terra prometida, eles foram despertados, foram chamados, despertados. Nem todos que foram chamados se levantaram. E dos que se levantaram, nem todos subiram a Jerusalém. Mas eu quero te dizer para você, meu amado ouvinte, você que foi chamado, que foi escolhido por Deus, persevera na sã doutrina, persevera na obediência à santa palavra de Deus. Fazendo assim, quando as trombetas soarem, quando Jesus vier, você terá o privilégio de ir de encontro a Ele nas nuvens do céu. Que Deus, o nosso Pai, te abençoe, você que ficou esses 27 minutos aí ouvindo a santa palavra de Deus. Deus abençoe, Deus te livre, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus.